Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia, a gente vai conversando. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis, livro de 2 Reis, capítulo de número 4 e versículo de número 8. 2 Reis 4, 8. Vamos aprender algumas pérolas, alguns segredos de fé, de prosperidade. Eu quero falar nessa noite sobre o poder que tem o altar. Então, 2 Reis 4, 8, quantos acharam, digam amém. Diz assim: certo dia, Eliseu foi a Sunem e uma mulher rica. Rica ou pobre, igreja? Então profetiza aí, fala que nem eu. Olha aí para essa pessoa do lado, fala que nem você, ó, rica, rico, ok. Que vivia ali, o constrangeu a ficar e comer uma refeição. Depois disso, sempre que ele passava por ali, parava para uma refeição. Ela disse ao seu marido: eu posso ver que este é um santo homem de Deus. Igreja, qual foi a percepção que ela teve do homem de Deus? Que ele era um santo homem de Deus. Pode repetir isto? Ok. Que sempre para em nossa cidade, por favor, vamos construir um pequeno quarto no terraço para ele. Nós colocaremos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Repita comigo: cama, mesa, cadeira e candeeiro. Então, sempre que ele vier nos visitar, poderá ficar ali. Um dia, Eliseu veio em visita àquele lugar e subiu ao quarto superior para se deitar. Ele disse a Geazi, seu discípulo: chame a sunamita. Ele a chamou, e quando ela chegou, Eliseu disse a Geazi: diga isto a ela: você nos mostrou tanta hospitalidade, generosidade. O que posso fazer para demonstrar a você a minha gratidão? Quer que eu diga alguma coisa ao rei por você, ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou feliz vivendo como vivo entre meu povo. Ele perguntou: o que então se pode fazer por ela? Geazi respondeu: há uma coisa, ela não tem um filho e o marido dela é velho. Eliseu disse: chame-a. Depois que Geazi a chamou, ela ficou parada à porta. Eliseu disse a ela: no próximo ano, por volta desta época, você estará segurando um filho. Não, meu senhor, ela respondeu: homem de Deus, não mintas para a tua serva. A mulher, porém, concebeu e deu à luz um filho no ano seguinte, por volta daquela época, exatamente como Eliseu tinha dito. Vamos fazer uma pausa aqui e diga comigo assim: da mesma maneira que esta criança nasceu, meu sonho vai nascer. Vai nascer de uma palavra profética, em nome de Jesus. Agora diga bem forte: vai nascer. O meu sonho vai nascer. Bate na mão do irmão aí e fala: não abota esse sonho, pelo amor de Deus. Aleluia. Vá para o capítulo 8, que é o final dessa história. Capítulo 8. Eliseu dissera à mulher cujo filho ele tinha restaurado a vida: saia, você e sua família, fique onde puder, porque Deus chamou a fome, e ela permanecerá na terra por 7 anos. A mulher agiu imediatamente e partiu com sua família, ficando na terra dos filisteus por 7 anos. Ao final dos 7 anos, a mulher retornou da terra dos filisteus e procurou ter uma audiência com o rei para reivindicar, pedir resgate, pedir restituição da sua casa e da sua terra. O rei estava conversando com Geazi, o servo do homem de Deus. Diga-me, ele disse, todas as grandes coisas que Eliseu tem feito. Exatamente no momento em que ele estava contando ao rei como Eliseu havia restaurado uma pessoa morta à vida, a mulher cujo filho ele tinha ressuscitado chegou à presença do rei, apresentando sua petição para resgatar a sua casa e a sua terra. Geazi disse: meu senhor rei, esta é a mulher e este é o filho dela, aquele a quem
Eliseu ressuscitou. Ao ser questionada pelo rei, a mulher confirmou tudo. Com isso, o rei apontou um oficial especial e ordenou: devolva tudo que pertence a ela, incluindo a renda que seus campos produziram, desde o dia em que ela partiu até agora. Fale uma palavra profética para você aí. Diga: esta noite é uma noite de restituição, de resgate, 7 vezes mais de tudo que o diabo me roubou, virá às minhas mãos, em nome de Jesus. Diga para o irmão do lado: hoje nós vamos saquear o inferno, irmão, em nome de Jesus. Pegar resgate no nome de Jesus. Queridos, eu quero nessa noite falar sobre o poder que tem os altares que nós edificamos. Essa história é a história do profeta Eliseu, aquele homem que realizou 14 grandes milagres. Quantos aqui acreditam em milagres? Quantos acreditam em milagres aqui? Glória a Deus, que bom, estou falando ao povo certo. Eliseu morava na cidade de Dotã. E eu imagino, a Bíblia não diz esses detalhes, mas eu imagino, ele exercia seu ministério no Monte Horebe. O escritório dele era lá no Monte Horebe. E a distância entre a sua cidade até o seu lugar que ele exercia o seu ministério dava uns 50 quilômetros mais ou menos. Eu penso que o profeta Eliseu, ele saía, não é, a pé, e ele chegava na cidade de Sunem, que ficava no vale. O vale de Sunem era um vale muito rico, muito próspero, de terras boas, de terras de primeira, um vale rico, assim como é Belo Horizonte. Amém, aleluia. Assim como é a sua vida, assim como é a sua família. E a Bíblia diz que ali naquela cidade de Sunem havia, entre tantos, uma mulher rica, talvez a mulher mais rica daquela cidade. E eu imagino que aquela mulher foi ouvir o profeta Eliseu, porque eu acredito que ele ocupava o seu tempo ali para ministrar a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus. Todo homem de Deus, onde ele vai, se ele sai de férias, em todo lugar que ele está, parece que ele está pregando de alguma maneira a palavra de Deus. E ele aproveitava para pregar. E eu creio que aquela mulher, ela ia ouvir o profeta Eliseu como várias pessoas ali. E ouvindo o profeta Eliseu, eu penso que ela, assim, de alguma maneira ficou muito tocada. Ela ficou magnetizada. Ela ficou assim, muito tocada pela unção que aquele homem tinha. E eu imagino que as mulheres são assim, muito desconfiadas também. E eu imagino que ela fala assim: não, eu quero conhecer esse homem mais de perto. E ela, como boa comerciante, como uma mulher de negócio, ela chega para ele, a Bíblia diz que ela o constrangeu, ela diz assim: olha, profeta, tal dia, tal hora, eu quero o senhor na minha casa, e esse menino que te acompanha, porque eu vou fazer uma refeição lá, e eu quero o senhor lá, eu gosto muito do que o senhor fala, do que o senhor prega, e eu gostaria que o senhor fosse jantar lá na minha casa. E eu imagino também que ela, lá perto, dentro da sua casa, o profeta, o seu discípulo, ela observava ainda mais atentamente, né, aquele homem. Seus olhos não saíam daquele homem. Eu não sei se vocês sabem, mas as mulheres são muito observadoras. São ou não são? A mulher chega no ambiente com 300 pessoas numa festa, em 15 minutos ela já leu tudo o que está acontecendo ali, né? Quem cortou o cabelo, quem pintou o cabelo, quem está brigado, com a cara boa, com a cara ruim, porque a mulher é muito observadora. O homem já é para enxergar coisas mais longe, não é? O homem abre a geladeira, ele olha ali e ele fala: bem, onde está a manteiga? Ela fala: está aí no seu nariz, bem. E realmente está ali pertinho dele, ele não vê. Mas homem é para enxergar longe, é para ver as coisas longe. E a mulher são muito detalhista. E aquela mulher chegou então no quê? Ela chegou numa conclusão. Eu quero dizer a você, irmão, que há conclusões que você chega na sua vida, que tem o poder de mudar toda a sua história. Há conclusões que podem mudar todo o seu futuro, como foi o caso dessa mulher. Ela chegou a uma conclusão. Ela disse: este homem não é um homem comum, não é um homem qualquer. Esse homem, ele não é um homem como todos os homens da cidade.
Talvez não fosse porque ele não tivesse nenhum pecado, porque todos nós os temos. Talvez não fosse porque ele não tinha nenhum defeito, porque todos nós o temos. Mas eu creio que ela disse que ele era diferenciado, que ele era acima da média por causa da unção, do chamado, do manto, da glória de Deus sobre a vida dele para ministrar o povo. Eu quero fazer um parênteses aqui e perguntar para você, qual é a sua ideia a respeito do seu profeta, do seu pastor, do seu homem de Deus? Como é que você enxerga o seu profeta, o seu líder espiritual? Ele é qualquer para você? Ele é alguém diferenciado? Qual é a ideia que você tem a respeito dele? Porque a ideia que você tem a respeito do seu homem de Deus, ele pode também influenciar na sua prosperidade. Ele pode influenciar nas bênçãos que você precisa. Então pense um pouquinho, como que eu enxergo o meu profeta? Como é que eu enxergo o meu líder espiritual? Ela o enxergou como um homem diferenciado. E ela chegou a uma conclusão: ele é um santo homem de Deus, ele é um homem separado, ele tem uma unção. Segunda coisa, ela tomou uma decisão. Porque às vezes as pessoas, quase todas elas, chegam numa conclusão: eu tenho que fazer exercício para melhorar a minha saúde, mas nunca sai para andar. Eu preciso mesmo ser um dizimista fiel, mas nunca dá o primeiro dízimo. Eu preciso mesmo tratar bem a minha mulher, eu sinto que eu trato ela muito, muito ruim e tal, mas nunca começa a tratar bem. As pessoas chegam às conclusões, mas a conclusão é só metade. Mas ela tomou uma decisão. Marido, põe a mão no seu bolso aí. Nós vamos construir aqui um quarto e nós vamos pôr uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E quando esse homem, o seu discípulo, eles vierem para a cidade, eles vão se hospedar dentro da nossa casa. Vão ficar aqui dentro da nossa casa. Olha a ideia dessa mulher. Ela quis trazer a unção, o manto, a autoridade, o poder de Deus para dentro da sua casa. Quantos querem levar o poder de Deus para dentro da sua casa nessa noite? Antes desse culto terminar, uma unção nova e fresca virá sobre a sua vida neste lugar. E você levará uma nova unção para dentro da sua casa. Essa é noite de ressurreição de sonhos. Essa é noite de restituição. E essa é noite de cura neste lugar. E ela então faz aquilo. Ela não faz por nenhum interesse pessoal, porque a gente vê aqui que ela diz que não precisava de nada. Ela faz apenas porque ela é uma mulher generosa. Ela vê uma necessidade no ministério do profeta e quer suprir aquilo. Ela não tem nenhum segundo interesse a não ser suprir aquela necessidade. E a Bíblia diz assim, que crede nos seus profetas e prosperareis. Você pode repetir isso? Só as mulheres. Só os homens. Só os abençoados. Só os bonitos agora. Essa última fica mais forte ainda, porque nós estamos com a autoestima boa em nome de Jesus, amém? Nós estamos emocionalmente curados em nome de Jesus. Mas a Bíblia diz, crede nos seus profetas e prosperareis. Foi o que essa mulher fez, ela creu no profeta, ela trouxe o profeta para dentro da sua casa, trouxe a unção do profeta para dentro da sua casa. Mas pense num homem que está ali dentro, ansioso, não relaxava. E anda para lá, e anda para cá, e aí Geazi fala, mas o que está acontecendo, profeta? Ele diz assim, eu quero tanto retribuir a generosidade dessa mulher, o que ela fez por nós. E vá lá, pergunta para ela se ela precisa de alguma coisa do rei, do capitão, ou de alguém nesse país, porque o que ela precisar, eu vou interceder por ela. E Geazi vai lá e ela fala assim, fala para ele relaxar, aproveitar o que eu fiz para ele, porque eu não preciso de nada, eu tenho tudo. Há uma época na vida da gente que a gente tem tudo.
Há uma época na vida da gente que a gente está pleno, mas a vida é feita de fluxos, de altos e baixos. Há um tempo que a gente não precisa de nada, mas há um tempo que a gente precisa de um milagre urgente na vida da gente. Quantos precisam de um milagre de Deus na sua vida aqui? Aleluia! Hoje é a noite que Deus vai operar esse milagre na sua vida. Sabe? E então o profeta não consegue relaxar. E ele continua daquele jeito. E Geazi diz assim, isso não está na Bíblia, mas eu imagino a cena. O Geazi dizendo assim, profeta, eu vou tentar acalmar o senhor. O senhor viu crianças nessa casa? Não. Viu adolescente? Não. Olha, essa mulher não tem filhos. E o homem também não tem filhos. Provavelmente essa mulher já tentou de toda maneira para ter um filho. Porque mulher na nossa cultura que não tem filho, é uma mulher desclassificada, amaldiçoada. Então ela sofreu muito com isso. Mas o que eu quero dizer é que o esposo dela já é bem idoso. E se esse homem morre, o senhor vê que eles são milionários. Se esse homem morre, ela não herda nada, porque mulher não herda na nossa cultura. Mas se eles tiverem um filho, o filho herda, o marido morre, o filho herda e ela fica na posse dos bens. O profeta falou, olha uma maneira de retribuir o que ela está fazendo. Eu quero dizer uma coisa para você, toda vez que você cede sua casa para um grupo de vida, para uma célula, que você distribui um folheto, que você faz uma campanha dessa de jejum, que você evangeliza, que você dizima, que você oferta, toda vez que você faz isso, eu creio que Deus fica, entre aspas, ansioso para abençoar a sua vida. Porque Deus ele está procurando pessoas que têm altares para abençoar. Aleluia! E ele então manda chamá-la. Profetas não têm muito cerimônia. E o profeta então aponta para o ventre dela e diz assim, mulher, olha, dentro de 1 ano, você vai ter um filho vai nascer do seu ventre. Como um profeta de Deus, eu quero estender a mão e dizer, dentro de 1 ano, o maior milagre que você sonha vai estar acontecendo na sua vida. O teu milagre vai nascer. Aleluia, sonhos nesta noite vão ressuscitar. Sonhos mortos, sonhos que você já enterrou de vergonha, de humilhação. Deus vai ressuscitar na sua vida em nome de Jesus. Aleluia, você crê? Diga amém. Declara então, diga nesta noite. Todos os meus sonhos mortos serão ressuscitados em nome de Jesus. Aleluia. Bate na mão do irmão aí e fala, não abota não, irmão. Vai nascer. Aleluia. Sabe? Dentro, ela diz assim, não brinca não. A mulher mudou o semblante, aquela mulher assim, toda carinhosa, sorridente. A mulher muda o semblante, chora. E fecha a cara e diz, não minta para mim não. Não minta para mim, homem de Deus. Não brinca com o meu sentimento, eu já sofri muito com isso. O senhor vem falar que eu vou ter um filho. E se eu não tiver, isso vai mexer com a minha cabeça. O profeta disse, eu não estou brincando com o teu sentimento. Eu estou dizendo e vai acontecer na sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você, muitos de nós, e talvez muitos aqui, você não consegue romper na vida. Chegou num ponto, não consegue romper por causa de traumas. Por causa de feridas emocionais, por causa de eventos de impacto na sua vida que aconteceu. Muitos aqui a sua vida parou num divórcio doloroso que você sofreu. Muitos aqui a sua vida parou numa falência que você sofreu. Muitos aqui a vida parou, sabe onde? Na perda de um ente querido. Faz muito, muito tempo, mas você vive aquilo como se aconteceu hoje cedo. E você está preso naquilo e não consegue romper. E você está ficando velho antes do tempo, a sua saúde está sendo afetada, você não dorme direito. Mas eu quero dizer a você que antes deste culto terminar, virá uma unção de cura das emoções neste lugar. Deus vai curar de feridas e traumas e Deus vai tirar você daquele acontecimento em nome de Jesus. E a criança nasceu, teu sonho vai nascer. A criança cresce, teu sonho vai crescer. E a criança cresce, está na roça trabalhando com o papai. Mas o assassino de sonhos, o Satanás, atira uma seta de enfermidade na cabeça do menino. E o menino, ai papai,
leva para a mãe dele, vê o que é. E a Bíblia diz que levam para a mãe, quando é meio-dia, a mãe abraçada com o filho. Sabe quando mãe abraça filho, querendo curar o filho com o seu abraço? Mas ao meio-dia, o menino morre no seu colo. Eu quero perguntar para você, apesar de você ser crente, ser bem intencionado, ser uma pessoa certa, estar na igreja, tomar a Santa Ceia, como aquela mulher, profeta dentro de casa, ela era generosa, você é um dizimista, você é um ofertante, mas apesar de tudo, quero te perguntar, o que está morrendo no teu colo? O que está morrendo no teu colo? É a tua vida financeira, afetiva, espiritual, ministerial? É a depressão que está batendo? É o desânimo? É a vontade de desistir? Eu quero dizer uma coisa para você. Quem é cristão, quem é sincero, eu não sei te explicar porque coisas boas acontecem, coisas ruins acontecem a gente boa. E nem sei te explicar porque coisa boa acontece a gente ruim. Mas também não estou interessado. O que eu quero dizer para você, se você é fiel, se você é servo, pode até morrer, mas Deus vai ressuscitar. Seja o que for que esteja morrendo, creia, Deus vai ressuscitar. Final de 2009, final de 2008. Sabe quando a tua vida está no auge, tudo dando certo e tudo. Assim estava a minha vida. Eu estava em Belém, pregando numa conferência que eu faço muito grande. A minha esposa, uns 6 meses atrás disso, começou a sofrer de dores fortes na coluna. A gente começou a tratar com remédios, corticoides, remédios fortes, mas a dor não acabava, de jeito nenhum. E aquilo foi se prolongando, ela foi inchando, e os médicos diziam, não, esse inchaço é o corticoide e tudo, mas a dor nunca passava. Morfina, a dor não passava. Ah, não, mas dor de coluna é assim mesmo. A ponto que eu vi que aquilo estava ficando preocupante, eu pedi para ela fazer uma ressonância magnética. E naquela noite no hotel, saí daquela multidão e cheguei no hotel feliz, tinha um pastor comigo. E como faço toda noite, liguei para a esposa e conversei, como eu estava muito alegre, eu conversei, falei. E eu senti que ela estava um pouco quieta. Aí eu lembrei, falei, você foi pegar o resultado da ressonância? Ela falou, fui. Eu perguntei, o que deu? Ela falou assim, eu estou com câncer. Sabe, uma notícia dessa, cada um reage de um jeito. Eu fiquei ali, sabe, a tua vida toda passa em 1 segundo na tua mente. Quando eu voltei assim, eu só falei assim, mas o que nós vamos fazer? Ela falou assim, eu vou me tratar. Aí eu voltei para Curitiba, nós procuramos um oncologista. O oncologista olhou, fez uma análise, pegou material para biópsia, mas ele adiantou, olhou e disse assim, esse é um tumor que nasceu aqui no mediastino, cresceu lá dentro, nesse vazio, atacou toda a coluna, por isso que a dor é insuportável, porque está pressionando a coluna. E isso que o senhor disse que é inchaço aqui, isso é tudo tumor, esse tumor já deve ter uns 4 quilos. E eu falei, o que nós vamos fazer, doutor? Aí ele falou, não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Demorou muito, não tenho o que fazer. Eu falei, não, nós somos crentes, nós vamos orar, e o senhor vai fazer o procedimento, e faça o procedimento, e ele, então vamos fazer o procedimento. E nós orando, a Igreja da Paz inteirinha orando, e milhares de pessoas orando, e a verdade é que fez aquele procedimento e aquele tumor enorme desapareceu, só ficou uma manchinha. E nós começamos a ir nas igrejas, agradecer, contar o testemunho. E passou-se mais 1 ano, o tumor apareceu aqui no cerebelo. E aí vamos para a radioterapia, recurso é esse, vamos do jeito que Deus curou esse, vai curar aquele, todo mundo orando de novo. E eu pastoreando uma igreja em crescimento, uma igreja em construção, 2.000 metros de construção, tocando, formando obreiros novos, 2 filhos pequenos,
de 14, 11 anos. Aí foi para a radioterapia, fez, aqueles tumores desapareceram aqui. E nós fomos testemunhar, e nisso já estava dando quase 3 anos daquela luta. Mas quando chegou no final de 2010, o tumor já tinha atingido todo o cérebro de volta. E infelizmente no dia 5 de janeiro de 2011, às 9 da manhã, ela veio a falecer. Eu fiquei com a minha dor, fiquei com 2 filhos pequenos. O rapaz que na época discipulava, tocava, cantava, pregava junto na igreja, fazia de tudo. O Gabriel começou a sofrer de crise de pânico. E eu com a minha dor, com a dor do luto da igreja, tinha que pegar ele todos os dias. Por 3 anos, todos os dias, pegava ele com crise de pânico. E falava, coma Gabriel. Ele dizia, não pai, eu não consigo. Meu maior sonho é engolir essa colherada de arroz e feijão, mas eu não consigo. Eu vendo meu filho definhar e virar pele e osso, não bebia um copo d'água. Eu levava para a escola todo dia, ia buscar todo dia. 3 anos. A minha filha, ela começou a sofrer de déficit de atenção, não aprendia nada na escola. E a diretora, onde ela estudou desde pequenininha, me chamou e disse, está aqui o endereço de uma escola de crianças especiais, vá matricular sua filha lá nessa escola de crianças especiais. E eu peguei e fui, preenchi todo o material, porque ela não aprendia nada de nada. Deu um bloqueio que ela não aprendia nada. E eu cheguei aquele dia, por isso que é importante, mesmo no meio da sua dor, do seu problema, você ouvir a voz do Espírito Santo. Eu cheguei no meu carro com material para fazer a matrícula, eu disse, Espírito Santo, é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? E o Espírito Santo disse, não faça isso. Vá e matricule a Rebeca na escola que mais exige de uma criança em Curitiba. Eu peguei e fui para a escola adventista, matriculei a minha filha. E quando você age por fé, Deus honra você. A minha filha reagiu a todo aquele ensino muito difícil, muito mais difícil, e ela passou, formou-se no ensino médio para a glória de Deus. Ela era tratada por psicólogo, psiquiatra, era tratado professor de reforço, por 5 juntas, neurologista, que eu ia dia após dia, né, semana após semana, o neurologista dava umas marteladinhas no joelho dela e falava, está pior, está pior, está pior, está pior. Mas graças a Deus, Deus fez uma obra tão grande, que recentemente, todas essas 5 juntas deram ela como curada e liberaram para a glória de Deus. Eu e você servimos a um Deus que cura, que liberta, que salva. Mas nós ficamos assim por esse tempo e eu entrei num estresse tão grande, que eu comecei a sofrer apagões, porque eu não parei de pregar, porque eu não parei de fazer a obra. Eu viajava fazendo minhas conferências e eu comecei a sofrer apagões e também sofrer de crise de pânico. Às vezes estava pregando assim para uma grande igreja, branqueava tudo e a crise de pânico vinha e eu pregava do mesmo jeito e segurava nas mãos do Espírito Santo, porque você tem um amigo para as horas difíceis que é o Espírito Santo. E você pode segurar nas mãos dele quando você estiver caindo e ele vai te sustentar. Sabe, eu segurava e terminava e voltava porque eu tinha 2 filhos para cuidar, uma igreja para cuidar. Eu tinha apagões dirigindo e eu parava assim, estacionava, ficava 2 horas ali, porque o cérebro tinha que fazer aquilo para eu não cair morto, de tanto estresse, de tanto cansaço. Mas Deus é um Deus de restituição. Deus é um Deus que está com a gente no meio do sofrimento. Muitas vezes Deus não nos livra da cova dos leões, mas vem andar com a gente na cova dos leões. Muitas vezes Deus não nos livra da fornalha ardente, mas Deus, Ele vem para andar com a gente. Nem um fio de cabelo vai ser queimado em nome de Jesus.
Se você está passando por isso, primeiro, eu quero declarar que você vai sair em tempo recorde, que você vai passar nessa prova e você vai ser restituído lá depois. Sabe, 5 anos eu pastoreei uma igreja viúva. A coisa mais horrível a que um homem pode se submeter é ele pastorear viúvo, sem a sua esposa. É horrível, uma coisa mais terrível que você pode imaginar. Depois do luto, eu comecei a orar e pedir a Deus que preparasse uma pessoa. E na verdade, 5 anos depois, Deus preparou uma pessoa, a Vivian. Nós nos casamos, ela até essa semana, eu estou trazendo até adiantado. Domingo que vem ela vai lançar esse livro contando toda a nossa história em detalhes. Além de si mesmo, o segredo da felicidade. Trouxe alguns exemplares ali para vocês que quiserem adquirir. Uma história tremenda, mas no dia, em julho, 9 de julho de 2016, nos casamos. E é tão interessante essa questão da restituição, porque agora é uma história até engraçada, porque eu fui procurar um neurologista, que eu estava tendo tudo aquilo, a sobrecarga era muito grande para mim, é uma pressão horrível, emocional. E então fui procurar um neurologista, e ele gostou de mim, se compadeceu de mim, a gente ficou amigo, e ele começou a dizer assim para mim: pastor, o senhor vai ter que tomar remédio. Eu falei: não vou tomar remédio. Imagine eu subir pregar dopado, né, sem todos os sentidos para ministrar as pessoas. Eu não posso, não vou tomar remédio. Ele falou: pastor, para cada ano de estresse que um ser humano sofre, ele precisa de 2 anos parado de descanso para curar aquele ano de estresse. Olha para o irmão aí e fala: teu estresse me preocupa, irmão. E eu só fui ouvindo ele falar aquilo. Para cada ano, eu já vinha já uns 7, 8 anos de estresse, eu ia precisar de quantos anos para ser curado? Mas graças a Deus que a gente serve um Deus do sobrenatural. Que você precisa de 20 anos para ser curado, Ele pode curar num dia. Ele tem suas maneiras, a você compete acreditar. A mim. E aí ele falou assim: eu tenho uma segunda opção para o senhor. Eu falei: o que será? Ele falou assim: o senhor vai fazer coisas prazerosas. Eu falei: o que será que um pastor pode fazer de prazeroso? Ele falou: o senhor vai no hortifruti, no sacolão, compra laranja. Falei: o senhor chega em casa, cheira aquela laranja. Depois corta ela vagarosamente, espreme, faz um suco, bebe, sinta o gosto daquela laranja. E eu, quantas laranjas eu vou ter que chupar nessa história? Porque as situações que a gente foi longe demais, e é só um milagre de Deus. Eu entendi o que ele quis dizer: vá para a beira do mar, vá ver o pôr do sol, vá para a natureza. Eu já me vi abraçando árvores. Estou brincando. E ele falou isso comigo, e eu falei: Deus, é impossível, eu nunca vou ser curado disso, desse jeito. Mas eu obedeci, porque quando você está a perigo, você obedece qualquer coisa que te falam. Só que eu me casei em 2016. A minha esposa faleceu no dia 5 de janeiro de 2011, às 9 da manhã. No dia 5 de janeiro de 2019, às 9 da manhã, nasceu o Arthurzinho, nosso filho. Coincidência? Qual a probabilidade disso acontecer? No mesmo dia, no mesmo mês, na mesma hora, anos depois. E o Arthurzinho, irmãos, vou confessar, ele é umas 5 carretas de laranja que eu chupei. Ele é demais, ele veio para curar a gente do luto. Ele veio para tirar o luto da igreja, o luto de casa, o luto dos irmãos. Ele é tudo de bom, ele tem uma unção, ele tem uma graça, ele dá carinho para todo mundo, ele diz a cada meia hora para mim: eu te amo, pai, e beija. E esse foi a laranja que eu chupei. Deus me curou completamente. Deus curou os 2 irmãos.
Meu filho ainda ficou depois disso, com essa doideira, ele ficou 10 anos longe do Senhor. Pense num pai que durante 10 anos fazendo altar, servindo ao Senhor, pregando, ajudando o filho dos outros, ajudando pessoas, porque eu dizia, eu preciso de um altar muito grande diante de Deus, eu tenho um milagre muito grande, eu quero meu filho de volta. Meu filho foi para as drogas, meu filho foi para a bebida, foi para jogos. Onde está o Gabriel? Está nas piores coisas que você pode imaginar, mas eu continuei fazendo altar diante de Deus. Eu não desanimei, eu não abandonei, eu não enfraqueci a minha fé. Quanto mais eu via notícia ruim, mais eu procurava fazer a obra do Senhor, porque eu sabia, era uma cama que eu estava fazendo. E aquela mulher tinha um filho morto, ela deitou sobre a cama e ele ressuscitou sobre aquela cama. Eu sabia que a cama era um altar que ela tinha feito de generosidade. Eu continuei ajudando as pessoas, mesmo com a minha dor. E quando completou 10 anos, sabe o que é? Naquela época, no começo, que ele estava tão bem, pastor Luciano Subirá, pastor Eibe Uber, apóstolo Ari Caetano, numa conferência diante de milhares de pessoas, chamou ele na frente e olhou e colocou a mão sobre ele e disse, você terá unção dobrada do seu pai, você vai influenciar milhares de pessoas. E ele agora está nas drogas, na bebida, na vida errada. E ele olhava para mim e dizia, pai, eu tenho mais alegria de estar numa lanchonete do que na igreja. O que é isso? E eu então, aí ele gravou aquilo e ele de ano em ano ele assistia aquilo. Quando completou 10 anos, ele estava com a gente no carro e ele disse, entre aquilo que me falaram lá e a vida que eu levo, há um abismo muito grande. A minha esposa só disse para ele, se renda, Gabriel. Aquela palavra entrou dentro dele. Ele chegou em casa, se rendeu ao Senhor. E Deus começou uma transformação radical na vida dele. Ele voltou com tudo para a obra do Senhor. Quando ele voltou, sabe o que aconteceu? Deus preparou uma pessoa especialíssima para ele. Já vão se casar para a glória de Deus. Sabe, quando a gente se rende ao Senhor, Ele nos conduz por caminhos tremendos na nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Deus é um Deus de restituição. No dia que eu sofri a minha maior dor, foi o dia que Deus fez a coisa mais maravilhosa, aconteceu o nascimento de um filho. Eu quero declarar que está nascendo coisas boas na sua vida. Eu quero declarar que a partir de hoje, coisas muito boas nascerão na sua vida, em nome de Jesus. Essa mulher perdeu tudo o que tinha para fechar. 7 anos depois ela volta sem nada. Mas ela tinha um altar de generosidade. Ela vai voltando. E eu imagino assim, aquele dia ela falou, profeta, eu não tenho nada, eu sou feliz, eu sou próspero, eu tenho tudo, eu não preciso de nada. Agora ela não tinha nada. Mas ela falou assim, eu vou diante do rei pedir restituição. Quem vai diante do rei ainda essa noite pedir restituição ao Senhor? E ela foi diante do rei. E quando ela chega lá, o Geazi está contando o seu testemunho para o rei. Deus está preparando um cenário de milagre para você. Você está aqui nessa noite do propósito, tá? E Deus está preparando um cenário. Você vai sair daqui e você vai pensar até que foi coincidência. Mas Deus está preparando um cenário para usar alguém para restituir você. E quando ela chega lá, o rei ouve o testemunho dela e fala, tudo o que é dela será devolvido com juros e correção monetária. Casa, colheitas que ela teria, aluguéis que ela teria ganhado, devolve tudo para ela. Esse é o processo de restituição de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Gostaria de convidar você a se colocar em pé na presença de Deus, onde você está. Aleluia. Os queridos irmãos do Ministério do Louvor, se puderem vir aqui à frente. Eu gostaria de chamar aqui à frente pessoas que precisam que um impossível se torne possível na sua vida. Algo impossível em alguma área da sua vida. Quem sabe o médico disse não tem cura. Quem sabe o advogado disse a causa não tem ganho. Quem sabe você recebeu alguma coisa e você precisa de um milagre assim para ontem na sua vida. E você crê, é só quem crê. Se você crê, vem até aqui à frente. Nós vamos orar nessa noite.
Nós vamos orar nessa noite. Eu sou a prova viva de que o sofrimento não dura para sempre. E que se você persevera e você crê, você vê seus filhos salvos, você vê sua família restaurada, você vê a sua saúde de volta. Completei 61 anos. Fui ao médico, fiz 60 exames, eu não tenho nada, tenho uma saúde perfeita, sofrimento não mata, e se fizer estrago, Deus cura. Aleluia, venha diante de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Vamos cantar uma música, ou a parte de uma, preparar o nosso coração. Eu quero orar pela sua vida. Quero orar por ressurreição de sonhos e restituição de coisas perdidas e roubadas. Temer se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome cante ao Senhor. Jeová Jiré, irás prover de novo. Cante, declare. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. O fogo não me queima, as águas não vou afundar, pois estás comigo. Oh, aleluia. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jiré, irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Aleluia, só vai glorificando ao Senhor aí. Se você é batizado com o Espírito Santo, ore ao Senhor, glorifica, exalta. Começa a dizer palavras de gratidão, de louvor. Vamos criar uma atmosfera profética. Vamos aumentar a unção neste lugar. Há uma unção profética, há um ambiente profético neste lugar. Vai glorificando ao Senhor, vai louvando, vai dizendo: Senhor, eu creio, não há impossível para o Senhor. Vai apresentando a sua causa diante de Deus agora. Vai apresentando a causa do seu filho, da sua filha, a causa do casamento, a causa financeira, a causa ministerial. Vai apresentando essa intimidação do inimigo que se levantou contra você. Vai apresentando ao Senhor. Você está no ambiente profético no nome de Jesus. A glória de Deus está aqui. Eu vejo tanta coisa. Eu gostaria de ir um por um ministrando, mas eu quero orar no coletivo nessa noite. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus, filho. Assim diz o Senhor.
Pode começar a sorrir profeticamente. Soprou um vento, derrubou, quebrou, moeu, mas eu, Senhor, estou restaurando. Esse período até o mês de dezembro para vocês será um período de restituição profunda sobre a vida de vocês. Oh, aleluia! Veio para acabar, veio para matar, mas eu restituo, aleluia. Senhor, como o Senhor fez comigo, faça com esse teu filho aqui, a sua família, meu Deus, em nome de Jesus, aleluia. Oh, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, sobre esse casal sacerdotal, os profetas desta igreja, Senhor, agora eu ponho a minha mão, Senhor, em nome de Jesus, porque assim diz o Senhor, que assim como aquela mulher tem um sonho que já foi até enterrado, teve um sonho que até foi parado de sonhar, mas eu estou ativando esse sonho na vida de vocês. Desenterra, porque eu coloco vida nele, se realizará e vai ser em tempo recorde para vocês, diz o Senhor, aleluia. Há uma glória, uma presença, uma unção de Deus neste lugar. Oh, aleluia. Muitas portas se fecharam, muitas portas uma atrás da outra. Muitas pessoas que você pensou que estava com você, não estava, mas assim diz o Senhor, eu precisei fazer uma reviravolta. Agora eu estou colocando pessoas certas, eu estou abrindo outras portas que serão maiores, diz o Senhor. Há uma presença, há uma glória, há uma unção. Espírito Santo vem, gera Espírito Santo, gera Espírito Santo, gera Espírito Santo nesse lugar o milagre, gera o milagre neste lugar, Espírito Santo. Vem com força, Espírito Santo, como o Senhor veio sobre a minha vida, como o Senhor veio no meio da minha dor, como o Senhor veio sobre meus filhos, como o Senhor veio sobre a minha casa, sobre a minha igreja. Venha, Senhor, sobre este povo agora. Oh, aleluia, oh, aleluia. A terra que era estéril, filho, diz o Senhor, a terra que era seca e não produzia, vai produzir agora. Vai produzir, não desista. Eu vejo brotos verdes saindo, eu vejo brotos verdes saindo, vai brotar, vai crescer. Não desista, não pare, não feche, diz o Senhor, aleluia. Oh, há uma glória, há uma presença, há uma presença. Oh, filha, assim diz o Senhor, você é minha filha amada. Está doendo o processo, aguenta firme, só alcança o propósito quem passa pelo processo. O processo está no fim, e a recompensa e a restituição vai ser proporcional a tanta lágrima, a tanta dor, a tanta humilhação, diz o Senhor. Receba no nome poderoso de Jesus, aleluia. Ah, meu Pai, eu quero orar, vamos orar juntos, igreja. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor. Eu queria pôr a mão sobre cada um, eu queria entregar a palavra para cada um, mas hoje não é oportuno isto, Senhor. Hoje, meu Deus, eu quero orar no coletivo, e eu quero orar, Senhor, para que sonhos mortos, áreas mortas da vida, essa pessoa que já não acha que não pode amar mais, acha que já não pode render mais para a sociedade, acha que já passou do tempo, tantas mentiras, meu Deus, quebra essas mentiras, realiza os sonhos, Senhor, no sobrenatural, assim como o Senhor fez com a minha filha. Não havia hipótese, mas o Senhor trabalhou na mente, no cérebro, no emocional. Senhor, liberta o teu povo, tira as correntes que prendem, tira as limitações, tira as opressões, renova a mente onde a batalha é travada todo dia, Senhor. No nome poderoso de Jesus eu quero declarar, meu Pai, eu quero declarar agora, Senhor, uma unção forte, poderosa. Vai recebendo a igreja. Cristo te cura, Cristo te cura. Põe a mão sobre o local da enfermidade, você vai sentir o calor queimando agora, é o poder de Deus vindo. Ah, Jeová Rafá está operando com bisturi de fogo agora, esse caroço, esse câncer, essa infecção, essa inflamação, oh, diabetes agora, em nome de Jesus. Coração, meu Deus, se for preciso, põe um órgão novo agora.
Se for preciso, Senhor, troca o órgão, meu Deus. É um ambiente de milagres, tudo é possível, Senhor. Se alguém viciado em casa, nós nos levantamos contra todo vício, seja ele qual for, mandamos embora agora em um nome poderoso de Jesus. Meu Pai, agora eu quero declarar, Senhor, abram-se os céus sobre este povo, abra-se o céu sobre este povo, abram-se os céus sobre este povo, bênçãos retidas nas regiões espirituais, comecem a ser liberadas agora para vir sobre este povo, no nome poderoso de Jesus. Agora o telefone vai tocar nesses dias e vai ser a resposta, o e-mail vai chegar e vai ser a resposta, o áudio, a mensagem vai chegar e vai ser a resposta. Alguém virá como um enviado do Senhor, como um camelo de Deus, para trazer a resposta para você. O caminho foi aberto, a porta foi aberta, os céus foram abertos, os caminhos foram abertos. Receba no nome poderoso de Jesus, aleluia. Levante sua mão direita e diga comigo assim: em nome de Jesus, eu rejeito agora toda amarração, todo impedimento, todo bloqueio. Sai agora, sai da minha casa, sai da minha família, sai dos meus negócios, sai agora, vai embora, fica longe, bem longe. Diga comigo: nesta noite eu estou quebrando qualquer aliança que eu tenha feito com o reino das trevas. Eu quebro agora a minha aliança. O meu negócio é só com Deus, só com Jesus. Senhor meu Deus, nesta noite eu renovo a minha aliança com o Senhor. Conta comigo na alegria ou na dor, em qualquer momento. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Levanta as mãos e faz assim: venha unção sobre a minha vida, venha unção. Há uma unção descendo, os céus estão abertos. Eu vejo um óleo amarelo caindo sobre vocês. Há um óleo fresco, novo, é uma unção fresca. Dá nome para essa unção: unção de alegria, unção de gozo, unção de paz. Vai recebendo, receba, 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 receba. Vai recebendo, receba, 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 receba uma unção fresca, uma unção nova. Oh, receba, receba, receba. Prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Dá um abraço de ministração nesse irmão, pede você.